Pode o homem conhecer o futuro? Deus revelou no Apocalipse as cenas do fim? E quem lê o Apocalipse vira fanático ou recebe uma bênção? Bom, continue nesse vídeo e juntos vamos encontrar essas e outras respostas relacionadas com o livro mais enigmático do mundo. Por que a maioria dos pastores não falam a respeito do livro do Apocalipse? Você já parou para se perguntar sobre isso? Bom, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 10, falando a respeito do conhecimento das profecias desses últimos dias, o Senhor revelou para o profeta que os sábios entenderiam, enquanto os ímpios permaneceriam na sua impiedade. E, sendo que não havendo profecia, o povo se corrompe, como está escrito em Provérbios, capítulo 28, versículo 19, então é obrigatório que os líderes religiosos apresentem ao povo as profecias bíblicas para os últimos dias. Pois, se os líderes não falam sobre a profecia apocalíptica, então isso quer dizer que eles não são verdadeiramente sábios segundo a palavra de Deus. Alguns pastores e líderes religiosos chegam até mesmo a dizer que o livro do Apocalipse é um livro fechado, selado e que não é possível compreendermos os símbolos que ali estão. E dessa forma, eles estão trazendo uma maldição para eles mesmos e também para aqueles que acreditam em suas palavras. Isso pelo fato do anjo ter afirmado para o profeta João que as palavras do livro do Apocalipse não deveriam de forma alguma serem seladas, porque o tempo do cumprimento daquelas palavras estava próximo. Isso está no capítulo 22, versículo 10 de Apocalipse. E o apóstolo Paulo diz também em Atos 29, versículo 30, que se levantariam lobos vorazes dentro da igreja, que não poupariam o rebanho de Deus e que diriam palavras pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, muitos dos líderes religiosos, eles não falam sobre as profecias do Apocalipse pelo fato de não serem sábios conforme a sabedoria de Deus. Isso é fato. Mas também não pregam a profecia porque sabem que esse livro irá denunciar suas más intenções. E dessa forma, as ovelhas de Deus iriam compreender que, na verdade, os seus pastores são lobos vestidos de cordeiro. Disse o apóstolo e profeta João: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26, nos é dito o seguinte: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Amigos, aquele que lê e aqueles que ouvem as profecias do Apocalipse recebem uma bênção de Deus. Sendo assim, àqueles que não leem e não ouvem, sobrevém a maldição. Embora possamos nos identificar mais com uma parte das Escrituras do que com outras partes dela, está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e também é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e também para a educação na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O mesmo Espírito, amigos, que inspirou os 4 evangelhos do Novo Testamento, também inspirou as profecias do Apocalipse. E esse Espírito diz abertamente que os que estudam as profecias recebem uma bênção de Deus. Amigos, se seus pastores dizem que as profecias não devem ser estudadas porque elas estão seladas, então eles estão acrescentando algo às palavras que o anjo entregou ao profeta João. E em Apocalipse 22, versículo 18, diz que se alguém acrescentar algo às palavras daquela profecia, Deus irá acrescentar a esta pessoa as pragas que ali estão escritas. No livro do Apocalipse, nós podemos ver o ministério de Cristo como sumo sacerdote, ministrando no santuário celestial,
tanto no lugar santo como no lugar santíssimo, fazendo assim intercessão por seu povo, bem como a purificação do santuário, para que, ao término dessa obra, possa então ele vir resgatar o seu povo aqui na terra. No livro do Apocalipse, também podemos ver os 7 períodos que a igreja passou na terra e também está passando até que Jesus venha nas nuvens dos céus. E pela profecia, podemos reconhecer facilmente que estamos vivendo na fase da 7ª e última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Ali, na profecia, podemos ouvir as palavras de advertência de Jesus para o seu povo que está vivendo nesses últimos dias. Podemos então compreender que, por mais que aparentemente o Evangelho esteja se espalhando, o Senhor não vê com bons olhos a igreja dos nossos dias, amigos, pois Ele declara que estamos fazendo um julgamento equivocado da nossa realidade. Sim, amigos, o Senhor diz que os pastores e também os membros da igreja pensam que estão espiritualmente ricos e cheios de tudo o que é necessário para serem bons cristãos. Quando, na verdade, aos olhos de Deus, somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus espiritualmente. Isso está em Apocalipse 3:17. Somente lendo o livro do Apocalipse nós vamos entender que, na verdade, não estamos cheios do Espírito Santo, mas sim estamos vazios do verdadeiro amor, da verdadeira fé, da verdadeira justiça e do verdadeiro discernimento da palavra de Deus. No livro do Apocalipse poderemos compreender no capítulo 12 que, por mais que Jesus tenha filhos fiéis em todas as denominações, ele tem uma igreja a qual guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus, o qual o anjo diz no capítulo 19, versículo 10, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vemos também no capítulo 17 que Satanás tem sua igreja, a qual está pregando partes da Bíblia, mas que na verdade é uma meretriz espiritual, uma confusão religiosa, uma Babilônia. E descobrimos que essa igreja de Satanás, essa meretriz revestida de igreja cristã, é a mãe de muitas outras igrejas que também se prostituíram com doutrinas não bíblicas. E podemos ver também no capítulo 18 que em determinado momento Deus fará um chamado ao seu povo para sair de Babilônia, para sair dessas igrejas apostatadas, a fim de não receberem os juízos de Deus sobre elas. Porque os seus pecados, os pecados de Babilônia, acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. Amigos, Apocalipse capítulo 13 nos diz que todo mundo vai seguir a besta, que é um poder político religioso, o qual atuou na Idade Média e está atuando também em nossos dias, ganhando cada vez mais força e mais apoio dos líderes mundiais. Sim, o mundo todo irá seguir a besta e adorar o dragão que deu o seu poder e o seu trono à besta. A verdade é que sem um estudo profundo desse livro do Apocalipse, ninguém poderá escapar desse último engano. Pois o próprio Jesus disse que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mateus 24, versículo 24. E talvez você pense que, pelo fato de ser cristão, a besta não conseguirá te enganar, não é? Oh, meu amigo, isso é um ledo engano. Pois João viu 3 poderes se ajuntando para fazer guerra contra o verdadeiro remanescente de Deus na batalha do Armagedon. João viu o dragão, a besta e o falso profeta possuídos e também impelidos por espíritos de demônios realizadores de sinais, que iam até os reis da terra, ou seja, os governantes do mundo, para convencê-los de fazerem guerra contra o verdadeiro povo de Deus. Isso está em Apocalipse 16, versículos 13 e 14. O dragão é o símbolo do espiritismo, pois esse animal fictício é uma analogia à serpente alada do Éden, a qual serviu de médium para Satanás. Já a besta é o papado, o qual é o único poder mundial que possui
todas as características da besta que sobe do mar, conforme está em Apocalipse 13. E o falso profeta é o protestantismo apostatado, o qual está estendendo uma mão para o espiritismo e a outra para o papado. A última batalha do grande conflito entre Cristo e Satanás será dramática. E são muitos poucos os cristãos que estão preparados para essa batalha. Nessa última grande crise, amigos, não poderemos nos apoiar somente em milagres e sinais sobrenaturais, pois Cristo afirmou categoricamente que muitos naquele dia lhe dirão: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome, Senhor, não fizemos muitos milagres? Mas a resposta de Jesus a estes será: nunca lhes conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A única real segurança que teremos nas horas finais do conflito é a profecia bíblica. É o assim diz o Senhor. Amigos, Jesus nos diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje, nós temos tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para namorar, tempo para assistir séries e filmes, não é verdade? Mas não temos tempo para o estudo das profecias. O Senhor cobrará de nós a falta de interesse em nos aprofundarmos nas verdades bíblicas. E quando a operação do erro se manifestar, a qual o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses que se manifestaria antes da vinda de Cristo, Deus não nos livrará de cairmos nela, porque nunca nos interessamos realmente em que Deus nos firmasse na base sólida da verdade presente para esses últimos dias. O fim se aproxima rapidamente e Deus tem pressa em preparar o seu exército. Apocalipse capítulo 19, versículos 12 a 14, diz que os reis da terra, que são as 10 superpotências da nova ordem mundial, lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão também vencedores os chamados eleitos e fiéis que estarão com o Cordeiro. Meus amigos, que nós não sejamos contados entre os que estarão clamando naquele dia às rochas e também aos montes, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Mas que estejamos entre os eleitos e fiéis que, com suas mãos erguidas para o alto, estarão cantando: esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Bom, vamos ficando por aqui. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche os seus olhos, se for possível. Senhor nosso Deus, sabemos, Pai, que o fim está muito próximo e que o engano será terrível. Contudo, agradecemos por nos deixar as profecias do Apocalipse, para que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda do caminho. Guia-nos, Senhor, no reto caminho, para que cheguemos em segurança na Canaã celestial. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, fiquem com Deus e até a próxima.